pedir qualquer coisa que seja factual, conceitual ou procedimental, em níveis de complexidade do processo cognitivo, até o avaliar, ou talvez o analisar, e aí eu estou usando taxonomia de Bloom, sim, você tem que repensar. Por quê? Porque isso o ChatGPT faz. Eu usei o ChatSonia, fiz vários testes. Eu tinha muito material, mas a gente só tem 1 hora de papo, então eu resolvi filtrar em cima do GPT, que é o famosinho, para a gente discutir, e a partir daí todo mundo sair com alguma coisa na mão concreta para poder usar a partir de amanhã. Então, quando eu paro para pensar, o primeiro ponto importante é esse. Dá para usar o ChatGPT? Dá. A gente pode mostrar para o aluno que isso tudo que ele está botando de fé, todo mundo falar que dá para fazer as atividades, dá para fazer trabalho, dá para fazer TCC. Olha, gente, não é na parte gratuita que está disponível que faz isso tudo, não. Provavelmente em alguma outra, a parte monetizada e tal. Mas nessas que eu testei, não dá. Se você apontar agora o seu celular para esse QR Code, você vai baixar um PDF, você vai chegar num PDF com todos os slides que eu estou apresentando para vocês poderem ficar com tudo isso daí e refletirem depois. E a gente trocar ideia, depois passem lá no perfil, vamos trocar ideia sobre isso tudo que a gente conversou hoje, tá bom? Dá para usar e mais, dá para usar com inteligência e ainda gabaritar conceitos máximos nos indicadores de conteúdos curriculares, metodologia, da dimensão 1 do instrumento de avaliação do MEC. A sacada toda é essa, é você ter ideias. Quero o ChatGPT trabalhando para mim. Como eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês um exemplo. Então, agora a gente vai para a última parte, que é fechar como você vai fazer isso para você. Primeiro, você vai usar a taxonomia de Bloom. É a minha dica. Por quê? Porque quando a gente usa ciência, algo que já está sistematizado, é algo que é usado no mundo inteiro, fica muito mais fácil de você validar aquilo que você faz e, principalmente, construir autoridade em cima do que você faz. No caso, como docente do ensino superior. O segredo todo da história é a gente sair desses degraus mais baixos e pular para o degrau metacognitivo. É aí que nenhuma inteligência artificial consegue fazer a atividade, a tarefa, ou sei lá o que você dá para o estudante. Eu fiz um exemplo aqui do treinar para o identificar. Se é fato a atividade que você pede para fixação, para treinar, para fixação de aprendizagem, é o listar. Se é conceitual, é reconhecer. Se é procedimental, é o treinar. Até aqui, qualquer coisa que você pedir para a inteligência artificial, ela vai fazer. Mas, se você atribuir uma atividade de identificação, ela não vai dar conta de fazer. E eu vou provar, eu posso provar. Vamos provar. O que é metacognição? A metacognição é quando você ensina o estudante a pegar toda a aprendizagem do dia e organizar e fazer conexões mentais, dar significado para aquilo perante alguma coisa, perante um contexto, perante um dilema, perante outra aprendizagem que ele já fez, perante uma nova tecnologia que está surgindo no mercado, como a inteligência artificial. Então, a ideia que eu dou é a seguinte: voltem para a sala de aula a partir de amanhã, depois, estimulem os estudantes a usarem o GPT-3, mas mudem o perfil de atividade. Se antes você pedia para recuperar domínios de procedimentos, métodos ou algoritmos pregressos, isso aí no procedimental significa assim: qualquer atividade que você dá de revisão bibliográfica, levantamento de material, isso tudo o chat faz. Eu perguntei para o chat: cite os 3 melhores métodos de avaliação de encurtamento de cadeias musculares
da cadeia muscular posterior para fisioterapia. Ele me deu. Isso é um procedimento, são métodos, são algoritmos pregressos. Aí eu fiz a mesma pergunta para o curso de educação física, porque fisioterapia e educação física, eles têm visões diferentes do comprimento muscular e do uso, do encurtamento e do alongamento na sua prática profissional. Então, quando eu mudei o curso na pergunta, a resposta mudou inteirinha. Prova de que, se eu pedir qualquer coisa dentro do conceitual, do factual ou do procedimental, o chat faz. Agora, o que é o metacognitivo nesse mesmo nível do conhecer, nessa mesma categoria do processo cognitivo? É identificar significação, é identificar organização de informações, como as informações se conectam, como elas fazem sentido, decomposição de fatos, de informações, isso é identificar. E aí, o que acontece? Eu dei um exemplo aqui. No treinar, praticar, comparar métodos, tecnologias, ferramentas de uma profissão, ele fez. Eu fiz isso com ele e ele fez. Isso o ChatGPT faz. Mas, quando eu pedi um desfecho diferente, significação, ele não conseguiu fechar a resposta. Então, é aqui que você vai trabalhar com as atividades com os alunos. Por exemplo, pedir um mapa mental, tá? A gente está aqui, ó, pensando em sair do treinar para o identificar. Então, na sua profissão, tem um método de fazer alguma coisa. Nesse método, tem uma sequência de fatos, ou seja, se você fizer do jeito certo, vai acontecer tal coisa, tal coisa. Fez isso? Sim, não. Fez aquilo? Sim, não. Um fluxograma, tá? Um algoritmozinho, protocolos na saúde. Minha formação é na saúde. Na saúde, a gente usa muita expressão protocolos, tá? Eu quero protocolo significado para quando, em um determinado momento, acontece um desfecho inesperado. O chat não faz isso. Eu quero que ele coloque isso num mapa mental, que ele faça a relação das informações. O chat não faz isso. O chat não devolve nenhuma resposta que seja possível do estudante copiar e colar e entregar para você. Então, tá vendo o que é sair de qualquer uma das outras categorias e subir para o metacognitivo? É quando você tira o poder do GPT. É quando você sai do fato, do conceito ou do procedimento como conteúdos programáticos e passa a significar no metacognitivo, que é o que sempre deve acontecer, como conteúdo curricular. Para quem me conhece ou para quem quiser conhecer, entra lá no perfil tanto do Insights Docentes quanto do Docente Conceito 5. Eu tenho um podcast para professores e tem um episódio de podcast que eu mostro a diferença entre conteúdo programático e conteúdo curricular do ponto de vista do MEC, de conceituar mais alto no MEC. E agora a gente vai fechando essas ideias, mostrando que quando você trabalha com os padrões de excelência que o MEC prevê para metodologia, por exemplo, que é onde está isso, você está tirando a possibilidade do estudante usar GPT para fazer suas tarefas. Olha que mágico. Você mira numa coisa e acerta duas. Mira numa formação diferenciada, traz o GPT para trabalhar com o estudante, deixa o estudante usar o GPT, mas não conta para ele que o GPT não vai chegar na resposta. Então, você vai ter que prever um espaço de experiência de aprendizagem, aonde você coletivamente vai trabalhar com eles, talvez com rotação por estações de trabalho, e aí vem a criatividade de usar estratégias adequadas para isso. E mostrar, falar assim, bom, agora essas informações, elas não estão dentro do metacognitivo. Eu quero mapas mentais que conectem essas informações. E aí sim, você junto com eles, aí é a importância do presencial. É aí que remoto nenhum vai. No remoto, eles podem coletar todas as informações. Mas é ali na experiência de aprender com você que você vai usar sua expertise na área e fazer
significação, unir as pontas, criar mapas mentais de correlação, de pensamento, de protocolo, de algoritmo, enfim, depende da área que você está. Olha que mágico. Então, é isso. Quando a gente sabe como a ferramenta funciona e quais são as limitações dela, a gente pode usar algo muito científico como a taxonomia ao nosso favor e subir de nível de docência. O que eu chamo de autoridade, o que eu chamo de docente conceito 5, é isso. É quando você mira e toma uma decisão inteligente. Eu preciso mudar todo o meu material de aula? Não. Que tal você só mudar um pedaço daquela atividade que você está pedindo? Em vez de pedir para ele trazer um relatório, peça um mapa mental, um infográfico, como a timeline de uma profissão se construiu ao longo do tempo, ampliando as áreas, especialidades, atividades profissionais. Isso chat nenhum faz. Ele vai dar as informações, mas fazer as conexões, isso é metacognitivo. Ele não consegue fazer. E aí, então, vem o segundo ponto importante para a gente fechar. Isso é estar preparado. Você precisa estar preparado, você precisa conhecer docência para poder saber como agir. Docência é didática, mais atitudes de gestão da aprendizagem que fazem com que o ensino superior funcione no país. Então, um docente hoje, ele tem 2 compromissos. O mais importante nem é com a didática. O mais importante é ele estabelecer, antes da didática, como ele vai organizar espaços de aprendizagem. E organizar esses espaços de aprendizagem de tal maneira que tudo que ele produz possa reverberar em conceitos mais altos. O que é exitoso? O que é comprovadamente inovador? Aonde está a acessibilidade? E aí, depois disso estabelecido, ele desce para a didática. E aí a gente vai para as experiências, para as estratégias, para um monte de coisa. Se você é docente e não tem muita ideia disso que eu estou falando de MEC, a gente já escreveu um livro sobre o assunto, para docentes, de docentes para docentes. Eu, professora Rafaela, está aí junto com vocês. Nós escrevemos em 2021, plena pandemia, professora lá no Nordeste, eu aqui no Sul, em Curitiba. Vamos levar essa mensagem para os professores? Nós duas somos avaliadoras, fizemos capacitação, e o que a gente vê quando faz avaliação, ou quando é avaliado, quando recebe comissão, é que muitas vezes os professores não geram documentação legal para comprovar aquilo que fazem. Eles não conseguem comprovar a inovação que efetivamente eles talvez estejam levando para a sala de aula, e aí eles ficam num conceito 3, magrinho, quando na verdade eles podiam fazer 4, ou muitas vezes fazer 5. Às vezes, uma pequena decisão, uma pequena atitude, uma pequena mudança, não só melhora a aprendizagem do estudante, como também dispara o conceito. Essa é a ideia desse nosso encontro que está terminando sobre inteligência artificial. Traz a inteligência artificial para trabalhar com você. Faz ela ser sua assistente. E para isso, eu vou te dar 4 verbos da taxonomia de Bloom que você pode usar a partir de amanhã. E se você der atividades com esses verbos, tenha certeza, o chat não vai fazer. O aluno pode até consultar o chat, mas ele vai ter que fazer alguma coisa ali para terminar a atividade. Vamos lá? 4 verbos. Vamos lá. E lembrando, eles vão estar no material que vocês vão baixar, tá bom? Então, aquele QR Code, daqui a pouco ele aparece de novo, pode entrar lá no QR Code, tem esses slides todos em PDF para vocês levarem os 4 verbos para vocês. Então, tá aí, eu gosto muito de trabalhar com Visual Thinking como uma ferramenta quando eu estou trabalhando com os alunos e quando eu estou trabalhando aqui, apresentações rápidas. Peguei a pirâmide da taxonomia de Bloom, selecionei 4 verbos do domínio da categoria do metacognitivo. O primeiro é pedir que eles reformulem, que eles peguem métodos, que eles peguem fatos, decomponham
e componham de novo numa nova perspectiva, a partir de um novo caminho, um novo desfecho. É meio uma ideia aqui, é usar storytelling. Você sabe que se você usar tal coisa de tal jeito, vai funcionar assim. Ah, mas e se você acrescentar uma outra variável? O que pode acontecer? Isso é reformular, e isso o chat não faz. Segundo verbo, combinar. Você pode pedir que eles combinem diferentes escolas, diferentes linhas, diferentes formas de pensar em uma nova solução e idear com essa combinação um futuro imediato. Uma combinação muito boa é justamente essa que a gente está fazendo. Nós estamos vendo como vamos combinar a nossa atividade docente com a entrada da inteligência artificial, seja em texto, imagem, áudio, vídeo, seja no que for, tá? Então, isso daí também o chat não faz, combinar. O terceiro verbo é diagramar. Usar contextos para criar, para diagramar experiências. Eu gosto muito de diagramar em grupo, em soluções colaborativas, porque cada um dá uma ideia e eles fazem diagramas novos. Então, eu posso pegar algo que é muito bem estabelecido na área, um conhecimento, uma regra, um procedimento, um protocolo, um algoritmo, um ou mais, e eu peço que eles façam uma diagramação e eu dou um contexto. Vocês vão pegar esse protocolo agora, vocês vão diagramar como fazer ele funcionar em uma comunidade, em uma faixa etária, em um gênero específico. Diagramar é pegar as informações e criar ideias colaborativas para chegar a uma solução em um novo contexto, em um contexto que você dá. E a resposta muda quando você muda o contexto. Então, isso daí está trabalhando lá no metacognitivo. A informação vem, mas se não tiver o metacognitivo para fazer a diagramação, eles não conseguem completar a atividade. Isso também é uma atividade muito boa para construir em sala de aula e para você usar a sua expertise e dar o apoio. Então, aí, sala de aula invertida funciona super bem para diagramar. E interpretar. Roteirizar atividades e pedir que eles peguem a competência de uma formação determinada e estruturem uma nova solução. O uso do chat é um exemplo claro. Olha, você vai pegar o chat e você vai buscar respostas, mas eu quero que com as respostas você construa um mapa mental, você construa um diagrama, você construa um infográfico. Então, ele vai ter que pegar as respostas, interpretar, inclusive achar se a resposta que veio, ela está coerente ou não. Como eu falei para vocês, a base de dados vai até 2021, e depois de 2021 ele não tem poder de incluir na resposta a informação posterior a isso. Isso pode ser alguma coisa bem legal, se você sabe que na tua área teve uma inovação aí que veio depois de 2021, tá? E é isso, que mundo é esse? Eu tentei trazer para vocês que a OpenAI, ela é só uma das ferramentas, trouxe para vocês o Eluna, aproveite o material, tem lá, entrem no espaço do Eluna, vocês vão enlouquecer com o tanto de ferramenta, tanto de possibilidade, e eu tenho certeza que, independente da sua área, você vai encontrar alguma coisa. E a partir daí, é só vir para essa apresentação e olhar o que eu falei, entrar na pirâmide, se você souber usar a taxonomia de Bloom, entrar na pirâmide e sair das categorias de fatos, conceitos e procedimentos e subir para a categoria de metacognição. É aí que mora o segredo. Dá para fazer avaliação, dá para fazer atividade, desafio, dá para fazer o que você quiser. E chat nenhum vai dar conta disso. Bom, agora eu vou abrir para vocês, quero agradecer muito. Esse QR Code que está aí, para quem não pegou, aponta a câmera do celular
ele vai levar vocês direto para o PDF de todos esses slides que eu mostrei, para vocês terem todos os acessos que eu falei e relembrar o que a gente falou sobre as limitações, as 4 características que identificam textos escritos por inteligência artificial, e lá no final, 4 verbos para você levar amanhã e recalibrar as atividades que você está pedindo.